Falar com a Cris Viviane, que é pré-candidata a vereadora por Cabo Frio, das cidades, né, dessa maratona de lives com pré-candidatos de vários lugares do Brasil. Cabo Frio é a cidade mais pertinho que eu já falei aqui pelo Instagram, apresentei para vocês aqui na live. Vou chamar a Cris para entrar com a gente. Boa noite. Boa noite, pessoal que já entrou aqui. Dan. Oi, Boa noite. boa noite, prazer estar falando com você, Cris. Eu que te agradeço. A gente está aqui batendo um papo e com toda a história que a gente viveu lá nos 300, né? E agora a gente entrando numa nova fase de ocupar os lugares pela direita, né? Continuando a militância. Isso. Pessoal, quem não sabe, a Cris ela participou aqui do acampamento dos 300 do Brasil, em Brasília, o mesmo acampamento que eu. Todas as pessoas que eu já falei, mostrei para vocês aqui na live dos pré-candidatos, eu conheci aqui em Brasília. São pessoas que realmente mostraram, né, que tem virtude, né, foram provados no fogo, com tudo que aconteceu aqui, toda a perseguição, oportunista. Aliás, nós vimos muitos oportunistas aqui em Brasília que recuaram bem. Oportunistas não ficaram até o fim, vocês podem ter certeza. Que em Brasília foi como um afunilamento, né? A porta é estreita. E A gente que tentou usar também, né, Érica, o movimento ali, o acampamento como palanque político, viu que o negócio era diferente, não aguentou, e muitos deles saíram até falando mal da Sara, falando mal do acampamento, mas é porque não encontraram o que eles queriam, né, propaganda política, e a gente trabalha com política, mas não esse tipo de política, não política partidária, né, uma política realmente pelo conservadorismo. e é isso daí que a gente vai falar também aqui hoje na live. A primeira coisa que eu vou falar, bom, tô falando da onde que eu conheço você, que eu te conheci aqui em Brasília, você é lá de Cabo Frio. Agora você se apresenta, quem é você, o que você faz, o que você estudou, entendeu? Sua idade, se quiser falar. Idade não. Idade é segredo do Estado. Eu não estava perguntando a ninguém sobre a questão de idade, mas lá na minha cidade eu observei que muita gente ficou decepcionado com os jovens na política por conta do prefeito atual que a gente tem. E então, às vezes a gente tem essa carinha aqui, essa cutizinha aqui, mas a gente tem muita experiência e tem idade também. É, tem 30 e pouquinhos, tenho 30 e pouquinhos. Olha, na verdade, assim, Érica, eu costumo falar que eu sempre gostei de política, né? Mas é justamente a política como ela deve ser. A política que fala de liderança, né? Eu lembro na escola, eu já fazia campanhas lá anti-tabagismo, fazia aqueles discursos na época que era aniversário de professor, pegava a liderança para fazer alguns projetos. Isso também é política, né? Isso também, e hoje a educação ela é sucateada não é por acaso. Ela é sucateada justamente para que não se forme esse tipo de política, né? Que é a política lá de Sócrates, de Platão, tudo mais. Quando eu cresci, né, quer dizer, cresci, eu não cresci muito, né, continuo com cerca de 1,5 m, mas assim, quando, né, a gente vai se tornando adulto, adolescente ainda, que eu comecei a me interessar ali por política, eu tive exemplos muito ruins na Baixada Fluminense, onde eu morava ainda, que foi em Belfor Roxo, com o Joca, né, que foi assassinado. E aí, quando eu comecei a me interessar, a me envolver, tinha amigas que eram filhas de prefeitos e tal, a minha mãe sempre falava, não se mete com isso, você não tem muito filtro na boca, você vai acabar morrendo. Então, assim, os exemplos que a gente tinha eram muito ruins, né, da política. Com o Bolsonaro, a gente vive uma outra fase, né? O Bolsonaro realmente ele abre caminho para quem quer realmente fazer política, quem quer realmente dar a cara para lutar. A gente tinha até então era, né, só, velho, e os bons não conseguiam colocar a cara por medo ou por achar que não iam conseguir fazer nada, tal. O que acontece é que, né, eu tive com o Bolsonaro em 2014, salvo engano. 2016, desculpa, 2017. Foi na primeira vez que a gente pensou que ele ia vir como presidente. Conheci, conversei com ele.
E aí eu me propus, né, a ser voluntária, a juntar. Minha área era, até então eu tinha feito letras, mas também tinha atuado bastante na área de marketing, né? Já fui responsável por marketing de empresas como a Calçado Beira Rio, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, nessas duas regiões. Então eu me propus, assim, na minha área de liderança, tá, organizar. E eu nem pensava em movimento, pensava em organizar pessoas voluntárias para trabalhar na campanha do Bolsonaro. Coloquei uma convocação no Facebook, o negócio tomou uma proporção muito maior do que eu pensava, né? A gente realizou várias ações aqui na região dos lagos, né? Ou sozinhos, né? A gente acabou virando voluntários de direita, ou sozinhos, ou em parcerias com outros movimentos. Mas a gente fez várias ações, né? Tanto de trio elétrico, fizemos camisetaço no shopping, quando falavam que o Bolsonaro era homofóbico ou que não gostava de mulher, a gente distribuía rosas com a camisa do Bolsonaro dentro do shopping. Então o negócio tomou uma proporção muito grande, ao ponto de a gente começar a sofrer pressões políticas, né, para se tornar curral eleitoral. Daí, nessa época, a gente queria, né, por estratégia, se envolver, se juntar a um movimento maior para se proteger. O MBL convidou a gente, né, para fazer parte. A gente, no intuito de se proteger, né, nos juntamos aos lobos, sem saber, né, com pele de cordeiro. E aí, depois disso, tem lá, né, pra gente não alongar muito, tem a entrevista com o Constantino, onde eu conto lá tudo que aconteceu, tudo que eu vi no MBL, tudo que eu me decepcionei, né. E aí, depois do MBL, a gente viu que o caminho estava se dividindo, né, a direitos conservadores mesmo, a gente continuou aí como voluntário de direita. Depois o Gabriel Monteiro me chamou para ser um dos coordenadores nacional do União Libertadora. Sim. É muita coisa, gente. Eu estou tentando resumir, mas Não, pode falar, pode falar. Para cá foi uma chuva de acontecimentos. Assim, a gente trabalhou muito, muito. Eu lembro na campanha, minha casa parecia um depósito, né? Camiseta para todo lado. Enfim. E tem esse negócio de falar que a gente recebia para trabalhar. Na verdade, a gente pagou muito do nosso bolso, né? Não só eu, como todos os ativistas, como todo mundo que se envolveu, botou muito dinheiro do bolso, seja para gasolina, seja para comprar camiseta, enfim. Sim. E aí, depois, pode falar, pode me interromper, porque senão eu me empolgo. Não, isso me fez lembrar do inquérito, né? Que eu tô presa do inquérito dos atos antidemocráticos, o STF ele não aceita, não entra na cabeça dele que a gente tira do próprio bolso para fazer campanha para Bolsonaro ou para apoiar Bolsonaro. Então, acho que a realidade deles não é essa, né, Érica? Na realidade deles, assim, na realidade da velha política, não existe isso. Como assim o povo vai para a rua, o povo coloca do próprio bolso, o povo compra uma ideia? Na cabeça deles, essa realidade não existe. Então, é difícil para eles aceitarem isso, né? Enfim, eu sei que a gente, depois das eleições, a gente pensou, né, que já estava conquistado ali o espaço da direita como presidente conservador. Na verdade, a gente viu que a luta estava só começando ali. Então, a gente continuou organizando várias manifestações aqui, né? Aí, depois, a gente não era só a briga com a esquerda, a gente teve que comprar briga com o pessoal, com os carrapatos, né? Que é o pessoal que entrou dizendo que era direita, mas depois que acabou traindo tanto o pessoal do PSL quanto do MBL, né? Essas pragas todas. E aí, depois disso, eu ouvi o comunicado do Olavo, né? Falando sobre o treinamento da Sara, de militância de rua, e como a gente estava já envolvido com isso, eu precisava crescer nessa área. A gente foi para os 300, e aí a gente viu tudo que se desenrolou lá, e eu posso te falar que eu me considero uma pessoa antes dos 300 e outra depois dos 300, né? Que a experiência foi muito forte. Eu sei que diga. Verdade. Mas todos nós, na verdade, que ficamos até o final, né? Que o digamos, na verdade. Então, acabou que você não falou muito de você falou da sua trajetória. Então, aí eu né, acabei me dedicando, assim, quando eu perdi, antes das eleições, eu perdi assim, uma leva da minha família de uma vez só. Eu perdi mãe, minha mãe ficou 3 anos com câncer na medula, então ficou paraplégica, foi um processo bem difícil. Aí 3 meses depois perdi meu pai.
Eu Ah, fiquei entre a vida e a morte um mês depois. Então, assim, foram várias pessoas da minha família falecendo ao mesmo tempo e aquilo me confrontou com uma realidade que o Olavo fala muito, o professor Olavo fala muito sobre isso, né? Sobre quando você se confronta com a morte. E aí eu precisava achar alguma coisa que desse sentido à minha vida, né? É lógico, Deus sempre em primeiro lugar, mas eu precisava de alguma coisa que eu encarasse como uma missão. E aí a gente, né, até ouvi esses dias uma ilustração que fala sobre a sua vida é um quadro que você pinta e no final você tem que ter orgulho de assinar. E aí eu sim. fui ali me dedicando ao Bolsonaro, a minha intenção era só ser voluntária ali na campanha e pronto, mas à medida que eu fui me envolvendo com a política, fui conhecendo os bastidores, e a gente foi vendo como que funciona de verdade, conhecendo até o mecanismo, e a gente vendo que tanta gente ruim na política, tanta gente ruim, e as pessoas, assim, que, né, vou usar a frase de Jesus, bom só meu pai que está no céu, mas as pessoas que têm a boa intenção, que realmente estão preocupadas com o bem comum, muitas vezes se omitindo, seja lá por medo, ou seja lá porque, enfim, não quer abrir mão disso, aquilo, outro. Então, quando eu me deparei assim eu entendi com a realidade, eu entendi que a política seria, eu encontrei na política a minha missão de vida. Então, Sim, assim, isso tem me preenchido e é uma causa pelo qual eu acredito que vai fazer a minha vida valer a pena por um bem maior. E aí eu sei que toda a luta que a gente está vivendo, Érica, talvez a gente não veja o retorno, né? Diz que tem aquela parábola que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Então, assim, provavelmente a gente nem veja o resultado disso tudo, né? Talvez o meu filho veja, mas isso, eu tenho certeza que isso tem feito de mim uma pessoa melhor, né? Isso tem me preenchido e tem dado sentido, assim, a minha existência, né? Porque eu acho que quando a gente existe só pra gente, quando a gente existe só pra olhar pro nosso umbigo, fica uma existência muito medíocre, né? Então, assim, é uma forma de, sabe aquela historinha de ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro? Eu acho que o que a gente tem feito é uma mistura disso tudo e muito mais, né? Fazer diferença para o país, tá colaborando para escrever história. Então, eu me orgulho muito de todo mundo assim que está do meu lado, lutando, de toda a militância, de todo mundo que conviveu comigo lá nos 300, de vocês que estão presos em nome de um bem maior. E aí, muitas vezes a gente olha e vê que a própria direita não dá o peso que deveria dar, mas vocês estão com dignidade, com a cabeça em pé, e a gente vê que vocês sabem, têm plena consciência de que o que vocês estão passando talvez não seja reconhecido hoje, mas que vai ficar na história e principalmente que a gente precisa lutar para escrever história, porque a gente sabe que há décadas atrás a esquerda escreveu história e a gente vê o desastre que é hoje a história nacional que nos é contada, né? Então sim. é isso, assim, hoje eu sou estudante de ciências políticas, né? Porque, ó, como eu falei, eu costumo me dedicar pro que eu acredito, então eu acredito que a política, a gente pode fazer diferença na política, mas tem que estudar, tem que se dedicar. E é isso. É isso. Acho que Deixa eu só tentei resumir. Deixa eu perguntar aqui, pessoal, nos outros dias as pessoas têm falado que não tá ficando enquadrada a imagem. Não a sua eu acho que tá ok. A minha para mim aparece normal, mas quando eu vou ver depois que salva tá toda cortada e o pessoal fala que vê cortado. Não sei como que tá. Vocês me falam se tiver cortado aí a imagem, tá bom? Cris, então, eu também assim, eu passei por muitas perdas na minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha avó, depois de um tempo minha tia, que era minha tia lá de Niterói, que eu gostava muito. Eu passei por muitas situações de morte, mas principalmente em 2012, que foi quando tinha morrido, né? Meu pai, minha mãe e minha avó. Minha mãe morreu por último, né? Desses três. Eu fiquei também nessa, assim, como se tivesse um branco, né? Eu trabalhava no Bradesco. E 4 dias depois que mamãe morreu, eu fui chamada para servir na Jornada Mundial da Juventude. E eu nem tinha muita intenção de servir na jornada antes. Mas quando eu recebi aquela ligação, eu abracei. Eu fiz disso o que você fez com a política, né? A missão com a juventude. Então, comecei a servir. Foi um ano inteiro de dedicação para a JMJ. Eu servi a nível diocesano, não lá no Rio, mas nas atividades anteriores, né?
tudo que aconteceu antes, que foram muitas atividades, e depois eu consegui prosseguir no setor juventude. E se a gente pegar a Bíblia mesmo, a palavra de Deus e os documentos da igreja, o tempo todo fomentando que o jovem seja protagonista, né? O Papa pegou muito nessa tecla lá em Copacabana, quando ele esteve aqui na jornada, porque foi na mesma época daquelas manifestações por causa da tarifa de ônibus, né? Que começou uma série de manifestações. Foi quando começou uma série de manifestações no Brasil. 20 centavos. Então, assim, só que dali estendeu para corrupção, né? Foi estendendo a pauta, foram surgindo vários grupos de manifestação. Então, a gente falou, pô, vocês têm que ser os primeiros aí pra rua, não sei, coisas do tipo, não tem que ficar vendo a vida passar na janela, você tem que se envolver. A política é uma forma de caridade. Só que eu abracei mais essa parte, que nem você, do ativismo, da militância, daquilo que a gente pensava que é militância, que depois que a gente veio para os 300, a gente viu que era militância de verdade. E agora a gente tem que trabalhar nesses dois campos, né, de militância, né? A militância em vários campos, na verdade, na educação, na cultura, na política partidária. Eu nunca fui pré-candidata vereadora. Esse ano vai ser minha primeira vez lá por Campos. E eu tô sabendo que também é a sua primeira vez, né? E o que me motivou bastante também foi justamente ver tudo isso de errado, né? Principalmente eu que estava indo direto nas sessões da Câmara. E na sua live com o Rodrigo Constantino, onde você falou do MBL, que repercutiu pra caramba, você ganhou uma porção de hater, né, do MBL, né? Atirando para tudo quanto é lado. Aliás, para tudo quanto é lado, não. Contra você, várias pessoas atirando de vários lados contra você, do MBL, né? Eu lembro que você tinha falado da sua atuação na sua cidade, né? Que você já tinha uma atuação na sua cidade em relação à questão da lagoa. Você pode falar sobre isso? Sim. A Lagoa de Araruama, assim, me frustra muito ver que ela não se torna uma pauta até nacional, né? Porque o que acontece é o seguinte, a Lagoa de Araruama, hoje, ela é a maior concentração hipersalínica, concentração de água hipersalínica do mundo. E quando a gente fala hipersalínica, a gente quer dizer que existe uma biodiversidade que só existe nessa lagoa. Mas aí, tipo assim, mas aí a gente vai vir com papo de ecochato, de meio ambiente. Não, o ambiente é um assunto que até mais pra frente, né? Talvez a gente não consiga fazer isso agora, mas a gente vai pegar com um viés mais conservador, mais de direita. A gente tem que ter um equilíbrio em relação ao meio ambiente. A gente vai ser realista. A gente vê que a direita, a gente não tem um debate ainda à altura para falar sobre meio ambiente. Na verdade, o que a gente não pode ser nem querer viver na pré-história, né? Nem voltar à vida selvagem, querer viver no meio do mato, mas também não é sair destruindo tudo. Então tem que ter um meio termo, e acho que a direita precisa achar trazer o debate que está muito na mão da esquerda, tem que trazer o debate da ecologia para um equilíbrio, que a direita sabe fazer muito bem. Mas, então, assim... Cris, a esquerda tem o discurso, porque na prática o que tem é compra de licitação, de autorização. Sim. O que acontece, por exemplo, na situação da Lagoa, tem uma situação ecológica, né? Como eu falei, é uma biodiversidade que só existe aqui na Lagoa de Araruama, mas também tem uma situação econômica, né? A região, ela depende muito da Lagoa de Araruama. A gente tem, por exemplo, São Pedro da Aldeia, que é uma cidade de pescador, que os pescadores dependem da lagoa para viver. A gente tem Cabo Frio, que tem a praia e tudo mais, mas também tem ali bairros como Praia do Siqueira, que são lugares de pescador. Então, assim, a questão do próprio turismo, né? Que vem pela lagoa, como eu falei, tem cidades como São Pedro e Guaba que não tem praia, só tem a lagoa, e ela, até para trazer o turismo, ela precisa dessa atração para o turista, né? Que é a lagoa, que está extremamente poluída. E aí, Cabo Frio tem praia e tal, mas a gente, quando vê a economia, a gente sabe que uma economia não funciona isolada, que Cabo Frio não vai ter uma economia isolada, ela precisa das cidades vizinhas também, assim como as cidades vizinhas precisam dela. E o que acontece é que a lagoa tá virando uma latrina, né? Tá virando merda, assim. Desculpa a palavra, mas é isso que tá acontecendo. Você quer falar? Pode falar. Pode me Isso cortar. que você falou das cidades.
né? É por isso que eu tenho feito a live das pré-candidatas, né? Primeiro porque eu conheci vocês aqui, eu sei quem são vocês, que vocês realmente são conservadores, e também para fazer essa troca de experiência e de apoio. Porque muitas das vezes Sim, pode ser que na nossa cidade a gente não vai ter uma bancada de direito, mas a gente vai dar apoio um ao outro, ajudar. independente. Você pode ter problemas aí que a solução esteja em campos e vice-versa, e a gente vai Exatamente. ter de apoio. O próprio Alagoas, se os vereadores da região se reunissem, se unissem para lutar por ela, já teria resolvido isso há muito tempo. Mas a gente vê os vereadores se reunindo para ir para Prolagos, que é a empresa que a gente tem levantado aí a bola de que joga o esgoto sem tratamento na lagoa. Né? Há vídeos denunciando. E aí eu vi muita gente reclamando, né? Gente indo no Ministério Público, fazendo várias denúncias e nada acontecia. Eu conversei com uma pessoa do Ministério Público, né? E perguntei por que nada acontecia. E o que ele me falou foi o seguinte: muitas denúncias vazias chegam no Ministério Público. Não tem prova, né? Não tem nada. Só chega, a lagoa está sendo poluída pela Prolagos. E, né? Então eu comecei a fazer um dossiê sobre a Prolagos, né? Que no caso é a empresa que é responsável pelo saneamento básico aqui. E aí é importante a gente só tocar, não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai se demorar, mas a questão do marco do saneamento, né? Você falou, né, que a esquerda tem a ecologia no discurso. E a gente vê aí partidos de esquerda, PT, PDT, tudo mais, indo contra o marco do saneamento, que ajudaria muita gente aqui nessa questão da lagoa. E aí, nesse dossiê que eu fiz, voltando aqui, a gente começou a ver muitos escândalos, né? Por exemplo, a gente viu que os prefeitos que deveriam fiscalizar a Prolagos e até cobrar da Prolagos uma postura, foram para a justiça defender a Prolagos, dizer que a poluição, até num processo movido pelos próprios pescadores, né, ao invés dos prefeitos se colocarem ao lado dos pescadores, se colocaram ao lado da empresa, dizendo que a empresa não é culpada. Isso daí correu tudo por baixo dos panos. Vi também que a EJA, que é a matriz da Prolagos, foi pega lá pela Polícia Federal em Ribeirão Preto por esquemas de corrupção com prefeitos e vereadores, que a gente tem o direito de suspeitar que aqui aconteça a mesma coisa, porque é muito bizarra a situação e ninguém toma atitude, ninguém faz nada, ao ponto de que isso chegou, graças a Deus, chegou agora a uma CPI na Alerj, né? Então a CPI deu uma freada aí por conta da histeria que foi feita em cima do coronavírus, né? Porque a gente sabe que o vírus existe, é perigoso, é um grupo de risco, mas a gente sabe tudo que foi montado em cima disso. Mas há uma CPI na Alerj correndo, né, em relação a essa empresa, e a gente espera que realmente isso resulte em alguma coisa, que isso, né, puna quem tem que ser punido e que a Lagoa de Araruama seja salva, porque não é uma pauta importante só para a região dos lagos, mas para todo o Rio de Janeiro, né, e até para o Brasil, porque é de extrema importância tanto para o meio ambiente quanto para a economia da região, que, diga-se de passagem, né, quando eu fiz a entrevista com o Constantino, a gente teve o Renan do MBL debochando até da região, o que mostra quão imbecil e idiotas eles são, né, porque o cara não sabe a importância que a região dos lagos tem para o Brasil, né, não só para o Rio, mas como para o Brasil. A gente tem Cabo Frio aqui, sendo bem cuidado, seria o nosso Cancún do Brasil, aqui, umas praias maravilhosas, assim. Então, assim, Búzios também, toda a região. E o cara fazer desdém, né? Parece que ele fez uma live no dia seguinte fazendo desdém, que é uma cidadezinha, que eu sou uma menininha que ele não conhece, da cidadezinha do interior. Então, assim, a gente vê o nível de canalice desses caras e a falta de comprometimento que eles têm com o bem comum, que é poder por poder, né? Porque a gente vê aqui pescadores passando fome, várias ações sendo feitas para levantar comida para os pescadores, né? E o cara fazer desdém com uma situação que eles poderiam ter ajudado, porque na época eu passei para o Kim essa situação da lagoa. Ele, não, manda o relatório para o meu e-mail e tal. E no fim eles quiseram se diminuir uma chantagem medíocre, né? Para eu poder tirar o apoio do Bolsonaro da minha página. Caso contrário, eles não ajudariam, não me forneceriam o CNPJ que eu precisava para entrar para o Conselho do Meio Ambiente. Entrei para o Conselho do Meio Ambiente com o CNPJ de uma associação ambiental, né? E a experiência não foi nem um pouco agradável. Eu vi quanto que está aparelhado os conselhos, como tudo está aparelhado. E hoje a gente vê a necessidade da direita ocupar espaços, porque assim,
a gente não tem noção quando a gente fala que o Bolsonaro tá na presidência, não tá resolvendo, não faz isso, não faz aquilo. A gente não tem noção de como o sistema tá aparelhado, assim, a gente não tem noção de como que é os bastidores. Então, assim, precisamos, agora eu acho que vai vir uma leva muito boa de direita. Infelizmente, a gente teve uma leva aí que foram muitos traidores juntos. Talvez se não tivesse tido esses traidores, hoje a direita teria uma força. Talvez não. Hoje a direita estaria com uma força muito grande, mas infelizmente foi uma leva de traidores. Hoje o que a gente vê é que é mais fácil reconhecer quem é conservador de verdade. Porque quem é conservador de verdade já tem trabalho. Não precisou estar num cargo para trabalhar. Então, assim, o que aquela pessoa fez, qual a participação daquela pessoa na política, o que ela já fez para tentar mudar a realidade, né, da sua cidade, do seu país. Então, hoje está mais fácil. Na época da eleição do Bolsonaro, caiu um monte de gente, a gente não sabia quem escolher, um monte de gente de paraquedas. E aí, no meio, foi um monte de surfistas. Espero que o povo agora fique alerta para isso, né? Fique alerta para não eleger um monte de surfista aí de novo. E a gente ter todo esse trabalho que a gente está tendo. O meu maior temor em relação ao povo é o povo se vender. Na Sim. minha cidade, assim, tem muitos cargos de RPA, DAS, cargo comissionado. Inclusive, eu já Aqui quero também. deixar claro aqui na live, se você quiser, você é pré-candidata, quer meu apoio, qual cargo você vai me dar? Pelo amor de Deus, não me venha falar isso. Sim. Porque eu tenho um horror, eu sou concursada, eu sou servidora pública municipal concursada. E na minha unidade e em vários setores da prefeitura a gente vê isso, né? Muito cargo assim, de gente que foi posta por vereador. E às vezes a pessoa, porque tem costa quente com o vereador, não faz a função dela. E a gente que é concursado é o contrário do que o Paulo Guedes costuma falar, pelo menos o que eu vejo a nível municipal. Porque o que ele fala dos servidores públicos, eu nunca me senti ofendida, porque eu sei que não é para mim. A gente vê aqui em Brasília, né? A gente vê no STF, né? Os servidores públicos aí cheios de exigências, né? Vinho importado, coisa do tipo. Então, não é esse funcionalismo público que o pessoal bom, né? O pessoal aqui do governo critica. É o pomposo, não que está na linha de frente, no fronte de batalha, né? Na entrega do serviço à população. Então eu vejo muito isso. Muita gente tem costa quente, que se escora no vereador que colocou. Aí a gente nós que somos concursados temos que fazer o nosso serviço, o serviço do RPA, às vezes do RPA. Às vezes eu vejo, também conheço muito RPA que tira do próprio bolso, tá? Não é só concursado, professor concursado, que tira do próprio bolso para dar para uma qualidade, né, melhor para oferecer limpeza mesmo, né? Uma sala mais limpa para o aluno. E assim, o meu maior temor é esse, porque aqui o prefeito ele deixou os RPAs sem pagamento vários meses, e o RPA ele não tem direito trabalhista nenhum praticamente. E quando teve antes da pandemia, que alguns RPAs ousaram cobrar, né, o dinheiro pelo serviço que eles trabalham prestados, porque a maioria trabalha, né, tá trabalhando e ficou sem receber, esses RPAs foram exonerados e sem direito nenhum. Então, aliás, acho que se eles cursarem bem a lei, eles até conseguem. Então, eu acho que eu esperava muito que isso servisse de lição para as pessoas pararem de se vender. A gente teve um escândalo de chequinho que muitos vereadores, principalmente da oposição, perderam seus cargos e entraram suplente no lugar, porque logo depois da última eleição, teve um escândalo, né? Veio à tona compra de voto, vários vereadores que tinham sido eleitos chegaram a ser presos, não ficaram, né? Quem ficou preso aqui sou eu, que nunca fiz nada. Mas a maioria chegou a ser preso ou detido. E eu quero que as pessoas parem de se vender, porque se tem quem compra, é porque tem quem vende o voto. Só que aí veio essa pandemia. E eu temo muito que as pessoas se vendam por conta da dificuldade, porque por isso que as prefeituras quiseram tanto, né, ir contra a política de Bolsonaro na pandemia, porque essa política desempregou muita gente, então vai ter muita gente passando necessidade. E é esse o meu temor, que diante da dificuldade as pessoas se vendam.
Como que é? Até mesmo, Érica, a gente vê que a educação, ela é sucateada e não é à toa, né? É justamente para que seja mais fácil manipular essas pessoas. Por exemplo, ao ponto de a pessoa não entender que quando um candidato a vereador vai na rua dela e promete que vai asfaltar aquela rua, que na verdade aquilo já é uma declaração de que ele está no esquema. Porque vereador não tem, a competência do vereador não é asfaltar rua. O vereador não tem poder para asfaltar rua, para consertar lâmpada. Quem faz isso é prefeito. E aí o vereador que vai lá, que já faz um conchavo com o prefeito, né? Ele já tem ele já entra ele não entra para fazer o trabalho dele. Ele entra para conseguir pensar como ele vai entrar de novo, como ele vai entrar no esqueminha qualquer. E daí quando o prefeito faz o que ele quer hoje, né? Asfalta a rua, não porque está sendo pressionado, não porque está sendo cobrado ou porque está sendo fiscalizado, lá na frente ele vai querer uma contrapartida daquele vereador. E a contrapartida fechar os olhos para o que o prefeito faz, não fiscalizar, fingir que não está vendo, que é o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo, a gente viu o escândalo que aconteceu no governo Whitson, né, que está acontecendo, está vindo à tona com o governo Whitson, mas a gente tem que se preparar porque vai vir muitos escândalos também das prefeituras. Os prefeitos não deram a mão ao Whitson à toa, né? A gente viu aí o caso que está vindo à tona, de a delação do secretário, né, que foi preso, o Edmar Santos, de que o Whitson o próximo passo era desviar 100 milhões para comprar a Rádio Tupi. E esses 100 milhões sairia da saúde dos municípios. Vocês acham que realmente esses prefeitos sabiam que tinha 100 milhões para receber, né, cada um com a sua fatia lá, e iriam ficar quietos a troco de nada? Então, assim, muitos escândalos vão vir das prefeituras. Agora, por que vai vir muitos escândalos da prefeitura? Desculpa te interromper. A minha cidade foi citada nesse escândalo aí. O deputado Rodrigo Bacelar, o nome dele foi citado, ele é de Campos, e a cidade foi citada hoje numa matéria. Sim, e o que acontece? Agora você imagina todos esses escândalos, agora você imagina todos esses escândalos acontecendo nas prefeituras, debaixo dos olhos dos vereadores, e a gente não viu vereadores fazendo denúncia, a gente não viu nenhuma movimentação grande dos vereadores. Então, isso nada mais é do que mostrar que tá todo mundo de mãozinha dada, que ninguém solta as mãos de ninguém mesmo, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa é que as pessoas entendam que quando um candidato a vereador vai lá e faz o esqueminha com ela de passar à frente no posto médico, de fazer aquele examezinho, né? Aquelas coisas que a gente sabe que tem nas cidades do interior. Pois é, tipo assim, não, vamos lá que eu vou te encaixar, vou te passar na fila do posto médico, vamos lá que eu vou arranjar o exame para você. Quando o candidato faz isso, na verdade, quando ele ganhar, não vai passar nem pela cabeça dele melhorar a saúde, porque se ele melhorar a saúde, ele perde a moeda de troca dele na próxima eleição, ou para o candidato que ele escolher depois. Então, assim, quando uma pessoa vende voto, seja por dinheiro, por favorzinho na saúde, seja lá onde for, na verdade ela está entrando num esquema de corrupção onde ela é mais prejudicada. Porque aquele vereador, por certo, se ele teve coragem de fazer isso, né? Se ele teve coragem de usar o sistema de uma forma criminosa até, né? Lá na frente, ele vai ter coragem de fazer coisas muito piores. Aí tá aí todos esses escândalos que estão vindo à tona, né? 100 milhões. As pessoas perderam até a noção do dinheiro, né? Quando se fala assim, fulano desviou 100 milhões, fulano desviou 50 milhões. As pessoas ainda não entenderam que esses 100 milhões, que esses 50 milhões, é o médico que ela não encontra no posto médico, é o exame que ela não consegue, é a escola que não tem vaga, que aquele dinheiro está saindo do bolso dela. Né? Elas não entenderam isso. E perderam até o entendimento de quanto que vale o dinheiro, porque é tanto milhão que a gente ouve, que a gente não consegue entender que, nossa, quantos hospitais eu conseguiria construir com 100 milhões? Quantas máquinas eu conseguiria, né? Por exemplo, a gente vê a situação da polícia, muitas vezes não tem viatura para sair à rua, né? Às vezes tem cidades que a gente vê com 2, 3 viaturas para cobrir uma cidade inteira. E aí, quantas viaturas daria para se comprar com 100 milhões? Então, tudo isso passa despercebido para o cidadão comum, porque ele foi treinado para isso. Ele foi treinado para não entender o sistema. Né? Então, assim, a função da direita hoje é muito mais do que informar as pessoas sobre todo esse mecanismo que existe, né?
mas também expor, colocar no ventilador e mostrar como que se resolve isso, é fiscalizando. Por exemplo, eu falei e cobrar. Eu falei na live, né, que eu fiz. Cobrar não só do governante, mas nessa situação nossa aqui que a gente está falando, a gente está cobrando do povo. Sim, uma postura de não a gente só tem político corrupto porque tem povo corrupto. O político era povo antes de ser político, né? Então o povo quer dar o jeitinho, quer resolver. Pode falar. mostrar uma coisa aqui para você. Essa daqui é a minha carteirinha do SUS. A gente está em que ano? 2020, né? 2020. A gente trabalha. A gente já passou da era de máquina de datilografia, acho que os computadores hoje em dia já tem tela plana, quase todo mundo tem celular. Olha só, como que é? A fichinha aqui do Centro de Saúde de Guarulhos. É tudo no papel, na canetinha e no carimbo. E quando você vai marcar uma consulta, fazer alguma coisa no SUS, lá em Campos, em algum posto, ou em algum hospital, como HGG, às vezes o sistema trava. Quando tem computador, o sistema é ruim. Eu não sei o que é isso. Sempre trava, sempre demora. Acontece. Porque os políticos, eles têm plano de saúde, né? Eu já vi mulher de político indo para fora do Brasil, fazendo de 20 mil. Por que o pobre anda com uma sacolinha cheia de documento? Por quê? Se molha isso daqui, já era. Entendeu? E o pior de tudo, já aconteceu comigo da pessoa no posto de saúde colocar um carimbo errado. Aí eu tava naquela fila, peguei aquela senha, madruguei, etc e tal. Quando chega na minha vez, o carimbo dá errado. Você tem que voltar lá no posto, correr atrás, porque senão... Aí se você perde aquele dia da marcação, às vezes você só tem o mês que vem para marcar. Isso é um absurdo, porque isso... No dia que o político for obrigado... No dia que o político for obrigado a ser atendido pelo SUS, tipo, você quer ser político, tá bom. Então você tem que ser atendido pelo SUS. Isso muda. Mas não é isso que acontece. O que acontece, por exemplo, hoje teve um estado, eu não lembro agora de cabeça, não lembro agora se foi o Piauí, que liberou para os políticos, se eles contraírem Covid, eles ganham passagem para qualquer lugar do mundo, para serem tratados. Né? Eu vi o pessoal tá brincando assim, não se espante se você vê político indo para Disney para tratar coronavírus. Então, porque eles se colocam numa posição como se fossem acima de seres humanos, como se fossem deuses. Né? Então, assim, é por isso que eu digo, a gente tem que parar com esse negócio de achar que o Bolsonaro vai resolver tudo, que militares vão resolver tudo. Não é intervenção de presidente, não é intervenção de militar, não é intervenção alienígena, cada um fazendo o seu papel, é intervenção popular. Eu volto a repetir, a soberania é do povo, então quem tem que intervir, a gente não sabe o que falta mais acontecer para o povo se revoltar. Né? Se hoje a gente está se colocando numa pré-candidatura, é porque eu estou cansada de ir para a urna, como aconteceu nas últimas eleições. Eu estou vendo muita gente criticando o Rio, vocês votaram no Whitson, o Whitson é aquela porcaria, o Rio escolhe muito mal os seus políticos. Mas quais opções que a gente tinha? Né? Era o Whitson, era Eduardo Paes, era Romário. Olha só que porcarias. A gente tinha que escolher da porcaria. As pessoas têm que se candidatar. Entendeu? Tem que dar assim. Eu me sentia muito despreparada. Eu falava que isso era uma coisa para quando eu fosse mais velha. Eu falei isso até na live ontem com o Eduardo. Mas eu comecei a frequentar as sessões na Câmara e ver a qualidade dos vereadores. Falei, cara, criança de quarta série lê melhor, faz melhor, um trabalho melhor do que o que eu tô vendo esse povo fazer aqui. Falta tudo na cidade, só não falta por exemplo, como você está dizendo, parlamento, as pessoas, os políticos não conseguem falar. Eles, para citar moção de aplauso, eles falam moção de prauso. Eles não conseguem sequer falar. Então, imagina uma cidade dependendo desse tipo de gente para ser governada. Então, assim, o nível político é muito... a gente não pode falar nem de nível político. O nível intelectual, o nível é muito baixo. E aí a gente não está falando de diploma universitário, a gente não está falando de uma elite, né? A gente está falando de ter pelo menos um raciocínio lógico, de ter a mínima capacidade de leitura de realidade. Como você vai governar para uma cidade se você não tem sequer, né, uma leitura de realidade, se você sequer consegue pronunciar uma palavra? Então, assim, é uma vergonha. Agora, a gente precisa, né, não é confortável, principalmente para mulheres, né? Eu sempre falo, eu sou contra esse negócio da cota de 30% para mulheres, né? E essa coisa de querer forçar a mulher a se candidatar.
por um acaso, eu tenho um histórico de vida que me levou a isso e que eu tenho disposição para colocar a cara a tapa. Agora, a grande realidade é que o perfil da mulher é diferente, a mulher é mais emotiva, a mulher é mais suscetível a mudanças emocionais. Então, assim, é difícil para a mulher lidar com o ambiente político. Ainda assim, há mulheres como eu, como você, como tantas outras, como a própria Sara, que se coloca à disposição, né, no caso da Sara, na militância, mas se coloca à disposição para enfrentar o sistema, né? Então, assim, nesse momento, é preciso que as pessoas... A gente está correndo risco, né? Lógico, a gente corre o risco, eu já estou vendo algumas retaliações, mesmo antes, mesmo na candidatura, eu já estou vendo algumas movimentações da velha política. E aí eu imagino depois, né? A gente entrando, a gente vai receber uma retaliação, a gente vai correr risco de vida. Então, assim, a gente está se dispondo. Agora, é preciso que mais pessoas façam isso, porque uma coisa é você chegar numa Câmara de Vereadores sozinha e brigar. Agora, eu, sinceramente, eu espero que pelo menos 3 ou 4 pessoas comprometidas com o bem comum entrem, né, e façam uma força-tarefa nas câmaras. Então, assim, preciso que as pessoas parem de reclamar e derem a cara. Eu quero o povo frequentando as sessões, porque se o povo não vai... Os DASzinhos, os carguinhos, os puxa-sacos que estão mamando nas tetas, eles estão sempre lá nas sessões. E eles humilham o cidadão de bem quando o cidadão de bem fala alguma coisa. Quando eu estive lá na Câmara, como você falou, mulher mais emotiva. Numa das vezes que eu fui lá, que foi por uma questão de pauta dos servidores municipais, que eu comecei a ver os vereadores falando mal dos servidores. Aliás, deixaram a gente por último, para falar por último. Que eles enrolam. Aí a sessão demorou e não falava do servidor. Aí muito servidor desistiu e foi embora. Aí nisso que a maioria das pessoas sai, ali eles começam a falar as merdas. Aí começou a falar merda do servidor público. Eu não aguentei, eu gritei. E esse vídeo viralizou lá em Campos. Aqui é a casa do povo. Aí o presidente da Câmara falou que não podia falar, depois uma pessoa me explicou, não, aqui é o parlamento. Quem tem a voz, infelizmente, né? Teoricamente, pela lei, eles são a voz do povo. Só que não representava. Eu falei, ninguém aqui tá falando por mim. Aí o que acontece? Eu falei, pô, eu vou ter que entrar aí, né? Pra alguém falar por mim, então, pelo visto. Só que isso, a gente, que é o cidadão de bem. Mas quando é o cargo comissionado, o puxa-saco, o mamador de teta da prefeitura e da Câmara que fala e começa a gritar, eles não chamam atenção. Não critica, aí fica quietinho. Quando era a gente que falava, os servidores, a população, tinha um pessoal do Parque Saraiva também, uma vez lá que estava reclamando, mandava ficar quieto. Porque eu estava lendo na lei orgânica, a função do presidente da Câmara é garantir assim, que o recinto esteja assim, de uma maneira respeitosa, sem tumulto. Só que, quando é o carguinho, né, que tá lá, os comissionados, os que entraram pela janela que gritam, aí pode, entendeu? Então a gente tem que lotar a Câmara, a gente tem que precisar, porque se a gente não vai... Entendeu? Aconteceu logo assim, no começo da pandemia, né, da pandemia do coronavírus, o prefeito cercou a cidade, né, de Cabo Frio, colocou vários atos inconstitucionais, né? E o STF não prendeu ele, né? Engraçado que foram atos inconstitucionais, mas não aconteceu. O STF, pelo contrário, deu ainda mais poder para os governadores e prefeitos. Por exemplo, fechou a cidade, né, com uma barreira sanitária, sem nenhum laudo da Anvisa, mandou fechar todos os comércios, enfim. E aí, paralelo a isso, fechou as escolas, né? E aí a gente já falava naquela época do risco que estava sendo submetido o cidadão, né? Que muitas pessoas iriam falir, muitas pessoas iriam perder o emprego. E aí, o que aconteceu é que a gente levantando isso, né? Falando, olha, o vírus é perigoso para o grupo de risco, tem que ser cuidado o vírus, tem que se melhorar a saúde da cidade. Agora, não se pode submeter pessoas à desgraça, não se pode submeter empresas ao fechamento, pessoas a serem demitidas, né? Enfim, você não pode causar uma desgraça maior por causa, né, do vírus que existe, e a gente sabe que o caos que é a nossa saúde, que independente de vírus ou não, precisa ser melhorado. E aí eu comecei a falar isso na rede social,
até porque o que aconteceu foi que, paralelo a isso, a esses atos A irresponsáveis do pandemia, ó, prefeito, o pois problema é, da saúde, paralelo a corona. isso, paralelo a isso, o prefeito estava fazendo licitações, por exemplo, de varrer rua e pintar meio-fio por 35 milhões, né? Paralelo a isso, pracinha sendo reformada 200 mil, né? Pracinha que as crianças nem poderiam usar, porque estava todo mundo em casa, e a saúde um caos, não tinha respiradores. E a gente começou a denunciar esse tipo de coisa. Olha, tá errado isso daqui. O papel que era dos vereadores, né? Os vereadores deveriam estar fiscalizando. E você está falando dos contratados, a gente sabe que tem os contratados que são sérios, a gente sabe que tem os contratados que são competentes. Geralmente esses nem ficam dependendo de político, eles passam de mandato para, né? Passa de um para outro porque eles são técnicos. O que acontece é que a gente sabe que a turma dos chupins, do cabide é muito grande, né? Então, assim, e não tem competência, a competência deles é puxar saco, é ficar atacando alguém que denuncia alguma coisa na rede social. E aí essa turma veio em peso em cima de mim, falando que eu estava fazendo política em cima do vírus, que não era hora de falar daquilo. Tinha uns que falavam assim, o prefeito pode estar errado com essa licitação, mas você não pode estar falando nisso, porque é um momento muito sensível, pessoas vão morrer. E assim, eu queria saber onde estão, desculpa o palavreado, Érica, eu queria saber onde estão esses desgraçados, esses miseráveis agora. Porque pessoas morreram, pessoas passaram fome, pessoas foram demitidas, empresas quebraram. E eu quero saber onde estão esses contratados desgraçados agora, entendeu? Que foram para cima. E eu, novamente, não estou falando das pessoas sérias que são contratadas pela sua competência, mas estou falando desses chupins. Onde estão eles agora, enquanto pessoas estão passando fome, enquanto pessoas perderam suas empresas, enquanto pessoas perderam sua dignidade, né? Então, assim, é contra isso que a população precisa lutar. Se a população não se unir e não acabar com isso, não se unir, não ir para cima desse sistema, a própria população vai continuar subjugada e reclamando daquilo que ela mesma planta. Porque o culpado do hospital não funcionar, o culpado da segurança pública não funcionar, o culpado, enfim, da máquina não andar, somos nós mesmos. Né? Agora, eu estou fazendo a minha parte, eu estou dando a minha cara a tapa, eu estou colocando a minha família em risco, eu estou indo para cima, a Érica está fazendo a parte dela, tantos outros candidatos aí que estão se colocando aí à disposição, mesmo sabendo que vão ter problemas com o sistema, cada um está fazendo a sua parte. Agora, se a população continuar refém do botijão de gás, né, da cesta básica, né, que a gente já sabe que está circulando aí as cestas básicas, os cinquentinha, o exame médico, vai continuar a mesma coisa. E aí não adianta ir para a rede social reclamar, não adianta, porque vendeu a sua própria cidade, porque vendeu a saúde da sua cidade. Então é isso, assim. E aí a gente precisa de pessoas que ajudem também, né? A gente sabe que os conservadores, quem está entrando nisso para mudar alguma coisa de verdade, não vai ter fundão eleitoral, não vai ter dinheiro, não vai ter recursos, não vai ter estrutura. Então, se os conservadores, se o pessoal de direita não chegar junto, né, que seja para compartilhar uma postagem, que seja para ajudar como for, mas se não chegar junto, né, vai ser complicado. É a hora de se unir para a gente conseguir invadir a máquina e implodir o sistema de dentro para fora. O Felipe de Orleans fala muito disso, que a gente precisa entrar e implodir o sistema, né? Quebrar o sistema de dentro para fora. Lógico, a militância é importantíssima, né? Não, a gente não pode esquecer militância, né? Talvez a gente tenha que dar um pause agora para esse período, mas não pode deixar de ser militante, não pode ser... Porque militância é isso, você vai militar independente do lugar onde você estiver. Agora, precisamos ocupar espaço, seja espaço na educação, seja espaço nos conselhos municipais e espaço em cargos eletivos, sim, porque está acontecendo é que a esquerda está toda, aparelhou tudo, né? Como se fosse aquela peste de carrapato mesmo, assim, que você olha e você não sabe por onde começar. Aparelhou tudo e a gente está de boca aberta, né? Só na rede social, fazendo meme, é importante passar informação, mas a gente precisa ir para a luta de fato. Pelo que eu entendi, já até oferecendo cargo para um amigo meu aqui, pelo que eu entendi que ele colocou aqui. Já me chamaram, só que falei que estou com Érica. Muito bem, isso aí. Porque senão, gente, não é possível. Eu tenho 34 anos, desde que eu era criancinha. Tá aqui, ó, sucateado, SUS, por causa disso. De troca por ficha, remédio. Antigamente, uma vereadora lá em Campos, que ela não é mais vereadora, ela tinha uma cola de super bonder.
que é todo ano era eleita, que eu desde criancinha escutava falar que fulaninha é boa. Tinha uma pessoa que falava, é boa porque ela dá remédio. Ela não dá remédio. O remédio já vem do governo. Mas é isso que eu falei, por isso que a educação, que eu falei que a educação é sucateada propositalmente. Por quê? Muitas vezes a gente está falando aqui, eu tô citando aqui o caso de pessoas que se vendem, né? E que têm consciência disso. Agora, a gente tem que considerar também que grande parte dessas pessoas sequer tem a noção de que estão se vendendo, né? Muita gente vai aceitar o remédio, vai aceitar o favorzinho, achando que aquilo é papel do vereador mesmo. Basta a gente ver, né? Eu convido qualquer cidadão ir numa Câmara Municipal durante a semana, num período que não seja sessão. Você vai ver uma fila imensa para falar com o vereador, e se você for perguntando um por um quem está ali, a maioria, se não todos, vão te responder. É um remédio, é um favor, entendeu? Então, assim, e sequer, muitos deles sequer sabem que aquilo ali não é o papel do vereador, que aquilo ali está contribuindo para a grande confusão, para o grande caos que a gente está vivendo aí com esse aparelhamento todo e com pessoas só sugando o dinheiro do contribuinte. E aí é o vereador que vai lá, vai dar o remedinho, mas ele não vai fiscalizar o prefeito, porque ele sabe que o cara do remedinho acha ele bonzinho e vai dar o voto para ele. Então, por que eu vou fiscalizar o prefeito? Eu estou aqui só pelo dinheiro, estou aqui só para poder, para as maracutaias, então é só eu distribuir o remedinho que depois o cara vota em mim, né? Enfim, complicado. Tá. Olha, a gente tem só 5 minutos. Vamos fazer as considerações finais. O Tarcísio fez uma pergunta aqui, mas não vai dar tempo. Na verdade, a gente não tem nem 5 minutos gravados. Desde que voto livre? Como assim voto livre no Brasil? Em que sentido? Bom, eu sou a favor deve ser obrigatório. Se a gente fosse obrigado a fazer partido, né? Existe um projeto aí de que a gente não precisa nem ser filiado a partido para concorrer. Mas ainda não foi aprovado. Não sei se é isso que você quer dizer sobre o voto livre. Faz as suas considerações finais, bem rapidinho, por favor, porque agora a gente deve ter uns 4 minutos. Tá bom. Eu voto livre, acho que ele está falando sobre o voto ser obrigatório. Eu concordo que o voto não deveria ser obrigatório, porque aí ficaria realmente quem está interessado em votar, quem está interessado em fazer, em pensar, debater política, mas enfim. Isso é um assunto para outra live e isso dá bastante pano para manga. Vou te agradecer, Érica, vou te agradecer muito por esse trabalho que você está fazendo. Eu acho que parte daí mesmo. A direita tem que se unir, tem que dar a mão, ajudar um ao outro. Eu acho que essa tua atitude de juntar candidatos conservadores é uma prova de que você realmente tem compromisso com o conservadorismo, porque o conservadorismo é isso, é compromisso com o bem comum, né? E é isso, assim, me sigam nas minhas redes sociais, tô tentando ser rápida. Me sigam nas minhas redes sociais pra gente debater mais, principalmente se você for de Cabo Frio, @CrisVivianeRJ, né? E é isso, a gente tem muita coisa para debater, acho que a direita está começando a engatinhar ainda no Brasil, tem muita coisa para ser desvendada sobre o mecanismo. Agora, uma frase que eu sempre falo e vou usá-la para terminar aqui, né? O mecanismo só se mantém porque nos calamos, né? Então, não vamos nos calar, acho que esse é o principal. Projetos, a gente tem um monte de projetos. Agora, não adianta você ter projeto nenhum se não há fiscalização. Não adianta você ter projeto, alguém falou sobre projeto cultural, eu tenho uma penca de projeto cultural aqui, até para trabalhar a questão de autores conservadores e tal. Agora, não adianta você ter projeto na educação quando você não fiscaliza 45 milhões do Fundeb que vem para o teu município e vai parar Deus sabe lá onde. Né? Sim, é isso. Um beijo para todos. Deus abençoe. Quero agradecer muito a sua presença aqui na live. Qualquer coisa, vamos marcar uma outra, porque rendeu, né? E o povo que está com gosto de quero mais. Eu quero pedir também que as pessoas me sigam, principalmente quem é de Campos, e que compartilhe a live e que também, né, peça mais amigos para me seguirem aqui, @EricaVianaRJ. Agradeço a todos vocês. Vamos encerrando e voto consciente, hein? Não se vendo, não deixe seus amigos se venderem. Beijo. Tchau.